Caras, muito bem. Eu disse para você que existe o Windows dentro do seu notebook. Aquilo lá é pra gente não enrolar muito, né? Aquilo é o espírito do computador. O notebook, o hardware, a estrutura dele toda, ela vem de fábrica com um pensamento mais simples. A BIOS do computador, né, ali você pode fazer alguma coisinha ali. Um exemplo, o seu computador, o seu notebook é da Samsung, então a Samsung coloca um sistema operacional bem simplório, latente na BIOS de poucos megas, né, megabytes, que estão ali apenas para esperar a instalação do software principal. Aquele chimpanzé lá na floresta é como se fosse um notebook sem o Windows. Aí, o macaco por si só, lá na África, depois que houve o degelo, que formou a corrente do Golfo, trocou no mundo a forma de chover, aquela África passa de tropical a semiárido, quase que um semideserto do Saara. A maioria das árvores, os animais, principalmente os elefantes, derrubaram todas elas. E aquilo ficou aquelas grandes planícies peladas, ideais para você correr. Você já não viu lá nas Olimpíadas, quem normalmente ganha as corridas de longa distância são os africanos, né? Os moçambicanos, o pessoal lá, aqueles rapazes bem magros e altos que correm sem problema nenhum. Então, o nosso antepassado africano, ele meio que tem que fazer isso todos os dias, não é isso? Para correr e ficar atormentando a caça, porque não tinha muito o que comer. As árvores frutíferas caíram todas. Aquelas grandes árvores produziam pouquíssimo fruto. E para sobreviver a espécie, então, nós nos transformamos em carnívoros, ou melhor, carniceiros mesmo, né? Não vamos estender muito esse negócio que tá meio chato, né, cara? Então, a conclusão é que, comparando com um PC e um computador, o que é o hardware? O hardware é isso aqui, ó, incluindo o gigantesco cérebro dentro aqui da capota. Muito bem. Aí, o que acontece? Nós falamos que o Windows, o software, o sistema operacional é espírito. É o que nós poderíamos chamar de Deus. O que dá esse upgrade no macaco, transformando-o em humano. E isso daí representa algo fantástico e de extrema importância para nós entendermos o que nós somos. O Charles Darwin, e agora isso é ciência pura, ele nos disse, há controvérsia, uns cientistas até questionam isso, mas ele explicou claramente a evolução das espécies. Existia um animal no passado que parecia uma anta, e ela vivia na água do mar
e em terra firme, e vem a se tornar depois as baleias. Você não vê foca. A foca, ela vive tanto na terra, com dificuldade para andar, e vive melhor, nada melhor dentro do mar. A baleia é aquele animal evolucionariamente que formou. E então baleias são como hoje são os hipopótamos, né? Um animal que passou a viver, um mamífero passou a viver da água e lá também no seco, na terra firme, até que ele perdeu a capacidade de estar em terra firme e passou então a desenvolver seu corpo gigantesco para viver lá no mar apenas. Então, este animal, ele fez isso. Pedi para você comparar o ósseo do chimpanzé com a parte óssea do ser humano. E você viu lá que as costelas, as vértebras da coluna cervical, as falanges do dedinho, a clavícula, a tíbia e o perônio, os dois ossos, o fêmur, é tudo igual, cara. A única diferença é que você vai ver que o chimpanzé tem aquelas sobrancelhonas e depois aqui murcha, fica pequenininho, aquele cérebro pequenininho. Você entendeu? Você consegue colocar, por exemplo, o Windows 10 num computador antigo, num 386, aqueles... Não consegue. Então dá para pôr aquele Deus, entre aspas, dentro do chimpanzé? Não dá. Por quê? Porque o chimpanzé não tem massa encefálica e ligações neurais o suficientes para ser inteligente desta forma que nós estamos fazendo agora. Eu e você podemos formar essa linha de raciocínio, de pensamento, chamar pessoas inteligentíssimas, médicos, doutores, né? Falei aqui pontualmente do senhor Drauzio Varela, o seu Sérgio Sacani, e todo mundo que quer vir e lutar. Pelo que? Lutar pela sua liberdade, a vossa inteligência. O Jesus, e aqui eu quero que você agora seja bem honesto, não estou falando do Jesus religião, estou falando como um ser humano igual a você, igual a mim, que esteve nesse planeta. Ah, mas não há provas de que Jesus existiu. Não importa, há a história de um ser humano. Não há provas de que Platão existiu. Ele pode ser um ser de ficção. E, no entanto, a gente não pôs fogo no Platão, né? A gente o respeita sendo um personagem histórico. E o Jesus é um personagem histórico. Esse mesmo Jesus disse várias coisas interessantes sobre nós humanos do ponto de vista científico. O Jesus disse primeiro: vós sois deuses, conotando que nós humanos temos superpoderes de Deus. É isso? Essa é a explicação. Ah, como assim? Eu vou explicar para vocês. O macaquinho, em 280 mil anos, ele evoluiu. Desde a última era do gelo, você calcula mais ou menos a cronologia da evolução do macaquinho até chegar a esse formato de humano. Vamos por aí 80 mil anos, pouco menos. E daí tem esse ser aqui. Muito bem. E a questão de Homo sapiens, ou aquele outro, o Homo neanderthalis, Homo erectus, essas coisas, filho, dá uma acalmada, uma baixada na adrenalina.
certo? Acalma a periquita um pouco, porque não dá, cara. Como que eu